Pessoal, boa noite. Meu nome é Magda, eu sou consultora técnica aqui na Verde Fertilizantes. Muito feliz em apresentar esse encontro com os gigantes. Dou boas-vindas a todo mundo. O tema de hoje será como as plantas de cobertura protegem o solo e evitam os danos da erosão hídrica. O tema será apresentado pelo doutor Diego Antônio França de Freitas. Ele é doutor em ciência do solo e professor da Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal. Eu dou as boas-vindas ao doutor Diego e passo a palavra para ele. Muito obrigada. Olá, boa noite, Magda. Eu que agradeço você, todos que estão envolvidos aí, o Santiago, que está aqui conosco também, né? Mas alguns não o verão agora, e é um prazer estar aqui com vocês. O tema que foi solicitado é relacionado a plantas de cobertura. São diversas as vantagens, as possibilidades relacionadas a plantas de cobertura, mas aqui o assunto prioritário vai ser controle da erosão, principalmente erosão causada pelas águas da chuva, né? Erosão hídrica, e vamos falar um pouco sobre a melhoria da qualidade do solo através das plantas de cobertura. Então, de uma maneira geral, quando a gente olha plantas de cobertura, a gente tem uma sequência de informações, né? A gente sabe que elas protegem o solo, é um dos objetivos prioritários, essa cobertura do solo, essa camada de proteção que é realizado. Essa camada que as plantas proporcionam acima do solo, proporcionam, de maneira geral, um controle, né, do impacto da gota de chuva. Quando nós temos enxurrada, ali a enxurrada tem menos velocidade, a água infiltra mais ao solo, isso é um ponto muito positivo. Esse material pode, em alguns casos, servir como pastoreio, grãos, enfim. E aí eu joguei lá no Google para a gente ter uma ideia, né? Então, muitos de vocês às vezes querem saber o que é planta de cobertura e aparece isso aí, ó. Quando a gente precisa de socorro, né, a gente corre lá no Google. Na língua portuguesa são milhões de informações relacionadas a plantas de cobertura. Milhões. Tem aí várias imagens, cada um com uma visão diferente. Quando a gente joga na língua inglesa, são 2 bilhões de informações relacionadas a plantas de cobertura. Então, é claro que o que nós vamos falar hoje vai ser um aspecto no formato de uma apresentação mesmo. A gente não vai aprofundar em todas as características, todos os itens, porque é simplesmente um universo muito interessante, um universo muito profundo, não é? Então, depois, por curiosidade, quem tiver interesse, procurem aí para vocês verem o formato que tem, quantidade de possibilidades. E as plantas de cobertura, de maneira geral, eu vou colocar aqui, nós temos alguns grupos, né, de grandes importâncias para as plantas de cobertura. Proteger o solo contra erosão é um dos principais fatores. A gente tem uma perda menor de nutrientes quando as plantas são adicionadas. A capacidade das plantas de fornecer nutrientes, nós vamos detalhar isso. Plantas de cobertura, de maneira geral, facilitam no manejo de plantas daninhas. Então, a gente pode ter um sombreamento, efeitos diversos. Vamos falar sobre principalmente os primeiros itens aqui mais à frente. Uma grande importância das plantas daninhas, das plantas de cobertura que muitos agricultores utilizam, é porque ela pode reduzir muitos patógenos da área. Então, o que eu apresento nesse slide aqui é que cada produtor, cada técnico que orienta tem uma visão diferenciada, né? Alguns têm problema com insetos pragas, então a planta de cobertura vai entrar na rotação, diminuindo aquela quantidade de hospedeiros, enfim. Ela é uma boa fornecedora de palhada, né, no sistema, principalmente no sistema de plantio direto. Então, muitas pessoas utilizam com essas características. Áreas que têm um déficit hídrico ou mais susceptíveis a secas, a planta de cobertura fornece uma maior retenção de água no solo e, no geral, ajuda a construir uma saúde do solo. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, quais são aqueles atributos de qualidade, né, do solo que as plantas
de cobertura poderiam melhorar. Então, o que seria essa saúde do solo? Uma saúde química, física, né? Biológica do solo. E em muitos assuntos, eu mostrei para vocês lá uma página, né, do Google, logo no início. Em muitos assuntos nós temos o seguinte: as plantas de cobertura são adubos verdes? Eu veria até a pergunta: pode ser um adubo verde? Pode. Claro, o adubo verde ele tem duas funções, né? Além de ocorrer uma produção de massa vegetal, o adubo verde precisa de ter um fornecimento de nutrientes. Então, a diferença entre os dois aspectos, e nós vamos focar, por enquanto, no assunto plantas de cobertura, é que o objetivo da planta de cobertura prioritário é ter uma proteção ao solo. Mas caso essa planta de cobertura também disponibilize nutrientes, ela pode ser considerada um adubo verde. Então, nem todas as plantas de cobertura serão um adubo verde, ok? Mas o enfoque, né, desse trabalho será, né, a melhoria da qualidade do solo. Então, falaremos mais um pouco depois sobre os atributos químicos que poderão ser obtidos aí através de uma adubação verde e controle da erosão hídrica. E a gente ainda continua tendo alguns benefícios que poderemos até aprofundar um pouco. Então, a planta de cobertura tem um acréscimo de biomassa, tem um acréscimo no geral da cobertura do solo. Então, é o nosso objetivo, né? Ter uma boa proteção. Lembrando que o Brasil é muito amplo, cada região se comportará de maneira diferenciada. E fornecer a matéria orgânica do solo. Esses três fatores, quando nós conversamos com produtores, com técnicos, eles são de interesse. As pessoas querem que o sistema tenha biomassa, tenha matéria orgânica e tenha uma boa proteção. Então, as técnicas que falaremos aqui e as plantas que serão apresentadas, de maneira geral, visam essa contribuição imediata. Indiretamente, ao ter mais biomassa, mais cobertura do solo e mais matéria orgânica, nós teremos os itens que estão marcados aqui embaixo, né? A água vai filtrar mais no solo. Além de ser infiltrada, esse armazenamento da água é maior, diminui a evaporação de maneira geral, uma boa drenagem, uma boa aeração. E temos, no geral, uma menor resistência do solo ao crescimento das raízes. Então, nós buscamos os itens que estão acima e, indiretamente, construímos os itens de destaque que estão marcados aqui embaixo. E o nosso interesse, num primeiro momento, de falar de controle de erosão é diminuir o impacto de gotas de chuva na nossa área e depois essa água vai infiltrar, diminuindo, assim, uma quantidade de enxurradas na área. Vamos ver um pouquinho. Eu trouxe aqui para vocês uma representação esquemática do processo erosivo. Só que minha apresentação não funcionou, né? Eu transferi ela para PDF. Então, a animação que está aqui, nós não conseguiremos apresentar. Mas o que eu queria apresentar para vocês? Nós começaríamos aqui mostrando as gotas de chuva em um primeiro momento. As primeiras gotas de chuva, o impacto não é direto no solo. Quando o solo está bem protegido, o impacto das gotas de chuva ocorre nas folhas. Claro que parte daquela água começa a ir para o solo. Então, o solo bem protegido, além de ter essa redução do impacto de gotas de chuva, aquela água, aquela primeira volume extra que não ficou retido, tem uma maior possibilidade de infiltrar no solo. Lembra do slide anterior que falava assim, ó, o solo tem maior aeração, quer dizer, tem mais porosidade, tem uma maior capacidade de infiltrar água. Então, a mesma chuva em uma área coberta e uma área descoberta vai ser muito mais infiltrada e vai gerar menos enxurrada na área com plantas de cobertura. Mas a chuva continua. Nós estamos aqui em Minas Gerais, esse ano nós tivemos chuvas intensas no mês de janeiro e chuvas intensas no mês de fevereiro. Chuvas tão intensas que essa capacidade da planta de proteger o solo não foi suficiente. Então, o solo começou a receber uma quantidade maior de água e quando essa área está um pouco inclinada, o excesso de água escorria através das enxurradas. Mas as áreas bem protegidas, a enxurrada tinha maior dificuldade de ganhar velocidade. Por quê? Plantas proporcionam uma maior rugosidade no sistema,
maiores barreiras. Então, sem falar dos benefícios, né, no geral, que vão proporcionar por aumento da fertilidade do solo, capacidade de descompactar, essa camada protetora das plantas é o destaque inicial que nós temos. E esse destaque, essa preocupação não começou hoje, não. Começou há mais de 100 anos. Vejam por essas imagens aí, visivelmente são imagens antigas, né? Então, na parte superior aí a gente tem foto daqueles que são considerados os primeiros experimentos na área de erosão do solo. O que era feito aqui, nessa imagem? Vocês veem que são aparentemente canteiros, né? Nós chamamos isso de parcelas de perda de solo. Está num ambiente inclinado, tem divisões entre eles, e o objetivo era: o que chove aqui dentro escorre ou não, ou as plantas vão proteger, e eram instalados diferentes culturas, diferentes sistemas de manejo. E esses experimentos são tão interessantes que eles perduram até hoje. Vou mostrar daqui a pouco trabalhos do grupo que a gente faz parte, que mostra que até hoje a gente tem esses experimentos ativos há mais de 100 anos. E a grande viabilidade desse tipo de experimento, principalmente de longo prazo, é que nos mostrou como as técnicas podem ser mais efetivas para o controle de erosão ou não. Então, hoje, quando muitos acadêmicos, muitos professores, técnicos, orientam, falam o seguinte: olha, não vamos plantar no sentido da declividade, ou vamos aumentar a quantidade de plantas, vamos colocar plantas de cobertura. É resultado aí, ó, de mais de um século de experimentação. Aqui nas imagens abaixo, então, nós temos um dos principais pesquisadores na área de ciência do solo, principalmente relacionado com erosão, visitando, né, as áreas. Então, na imagem da direita abaixo, a gente percebe até que as vestimentas, né, mudaram muito ao longo aí dos anos. Então, ele está em umas parcelas de perda de solo, analisando alguns experimentos. E à esquerda, por que, né, a grande preocupação dessa erosão? Vocês veem que choveu, grande quantidade de solo foi arrastado. Então, nós, há século, né, há pelo menos um século, estamos tentando diminuir isso aqui, ó, esses problemas erosivos. Então, ao mostrar esse experimento de mais de 100 anos, a gente traz para os nossos experimentos atuais. Então, nós temos aqui um experimento, aqui pequenininho está escrito cortesia, né, do professor Mark Silva, lá da Universidade Federal de Lavras, experimentos que trabalhamos nele. Seguinte, temos aquelas mesmas parcelas de 100 anos atrás, com plantas de cobertura sendo instaladas para verificar o potencial de arraste. E o que mais que a gente avalia nesses experimentos? A gente avalia tudo que está aqui na tela, né? Então, qual é o índice de cobertura do solo? A planta está protegendo bem o solo? Está tendo variação de temperatura, variação de umidade? A gente espera isso, né, que as plantas reduzam essa variação da umidade do solo. E as perdas de solo, quer dizer, o arraste, né, de partículas? O solo está sendo arrastado? A água está infiltrando ou aquele excesso de enxurrada está saindo dos nossos sistemas produtivos, da propriedade, da encosta? Como que as plantas estão se comportando? Crescem bastante? Tem perda de nutriente, de carbono? Estão sendo arrastados? Matéria orgânica está ficando no sistema ou estão sendo arrastados? A fertilidade do solo altera os atributos físicos? Então, é claro que o que eu trago nessa imagem aqui é para vocês terem uma ideia que os experimentos realizados hoje, nós estamos avaliando todos esses aspectos e estes atributos que estão em tela. Então, ainda temos muitos desses experimentos, tanto com chuva natural, quanto chuva simulada. E por que isso? Porque precisamos saber se as plantas de cobertura que são difundidas, que são faladas no Brasil, se elas têm um efeito real no controle da erosão. Vamos passar para o próximo slide aqui, que é uma sequência de experimentos. Então, no início do processo, experimento com uma planta de cobertura, que é o feijão de porco, ele cobre bastante a área.
E é perceptível, né? Nessa primeira imagem aqui, ainda no início do desenvolvimento da planta de cobertura, em caso de chuvas, a gente tem um arraste de partículas mais acentuado. Já quando a planta tem uma boa cobertura do solo, esse arraste de partículas será muito menor. Então, os benefícios, mesmo com a instalação da planta de cobertura, serão variáveis conforme o período de instalação, o período de colheita. Vou mostrar resultados para vocês. Aqui nós temos um resultado, um trabalho publicado na Revista Nacional, planta de cobertura no controle de erosão. Então, no controle das perdas de solo. Vocês veem que são 3 plantas diferenciadas. Percebam que aqui nos experimentos, e eu quero mostrar por que do experimento, depois a gente vai chegar lá na parte prática, né? Vejam que nas imagens aqui a gente tem caixas d'água, e essas caixas d'água aqui, o objetivo dela é o seguinte: o excesso de água que não infiltrar no solo será arrastado e será direcionado para essa caixa. Então, essas caixas aqui, a gente consegue quantificar o tanto de água da chuva que não infiltrou no solo e virou enxurrada. Então, quando trazemos o resultado aqui, plantas de cobertura no controle da erosão, é um processo como este que está em tela, um experimento onde todos os períodos de chuva são coletados e esses resultados são analisados e são transformados, né, em recomendações técnicas. Por isso que, em muitos casos, nós colocamos ali, ó, planta de cobertura controla a erosão, porque o resultado do experimento nos mostrou. Vamos ver aqui esse mesmo trabalho, um experimento. Vejam que foram 3 plantas, então crotalária, feijão de porco, milheto, em espaçamentos diferenciados, plantas a 25 centímetros ou a 50 centímetros, e nós temos alguns resultados aqui. Vejam que o que está em vermelho é a maior erosão identificada. E essa erosão aqui ainda é um valor muito baixo, né? 2,38 toneladas por hectare de solo. Valor muito baixo perante algumas culturas. Por quê? Porque planta de cobertura protege bem o solo. Planta de cobertura já vai tornar essa erosão um valor muito baixo. Mas se compararmos, nós tivemos uma planta de cobertura com 2,38 toneladas de arrasto de solo e logo ao lado, na mesma condição, mesma chuva, mesma declividade, mesmo tipo de solo, o valor 10% menor. Desculpa, 90% menor, né? 0,24 toneladas. Por que uma planta protege tanto quanto a outra? O que vai explicar muito isso são esses gráficos aqui na lateral, né? As setas indicam para os gráficos. Então, veja, a crotalária teve maior erosão porque a cobertura do solo não passou de 60%. Então, no ponto máximo de proteção do solo, foi 60% da área. Já o feijão de porco, por suas características, protegeu o solo muito bem, alcançando 100% de proteção em determinados momentos. Então, vejam, um dos principais fatores relacionados ao controle da erosão vai ser a porcentagem que o solo fica protegido, o índice de cobertura. É claro, a quantidade que as raízes desenvolvem, a capacidade dele de espalhar no chão e proporcionar uma redução da velocidade da água, também vai ser um dos fatores principais. Mas aqui nessa tabela a gente tem uma informação pertinente. Vejam que o experimento foi realizado em Lavras, na região sul de Minas Gerais. Quer dizer, esse resultado aqui se aplica para o Brasil todo? Não, mais à frente a gente vai falar disso. Essa é uma das características das plantas de cobertura, assim como outras culturas, né? Aquilo que é melhor em determinada área, em muitos casos não se aplica em outra. Que são experimentos de outros colegas, também foram avaliadas plantas de cobertura, só que aqui já são não avaliando espaçamentos, avaliando tanto plantios individuais, plantios solteiros, quanto consórcios. E a maior erosão acontece, isso é muito interessante, quando nós temos um consórcio. Desculpa, a maior erosão não, a maior erosão foi na crotalária, mas quero mostrar o seguinte, a segunda maior erosão aqui foi quando a gente teve um consórcio de milheto com um feijão guandu. Quer dizer, as duas plantas juntas, uma erosão de 2,2 toneladas.
Mas esse valor cai para metade quando o feijão guandu solteiro é aplicado na área. Então, veja, o feijão guandu com milheto ou o feijão guandu solteiro. Isso aqui mostra para a gente, novamente, que aquilo que é planejado em determinada área não se aplica em várias outras regiões, né? A gente precisa de resultados cada vez mais aprofundados para as diferentes regiões do Brasil, mas que nem sempre o consórcio vai ser melhor do que um plantio solteiro. A gente tem características diferenciadas. Enfim, está em tela o artigo científico. Quem quiser aprofundar um pouco mais, tem todos os dados lá. Aqui em cima a gente tem até as imagens, né, desse experimento mesmo. Então tem parcela descoberta antes do plantio, quais são as sequências, como é essa coleta de água aqui desses excessos. Então os resultados científicos eles aplicam. O terceiro trabalho aqui, eu não quis trazer muitos trabalhos, só trouxe 3 da mesma equipe. Então a equipe que trabalha na Universidade de Lavras, né, a equipe já publicou esse trabalho há alguns anos. E nós temos neste gráfico aqui o seguinte: o gráfico fala para a gente que em 3 situações. Então, a planta, uma delas, que foi feijão de porco, alcançou um índice de cobertura que vai lá no 100. Veja aqui, dias após semeadura, uma ótima proteção. Mas nós temos plantas que a cobertura do solo não passou de 20%. Que foi o milheto, está até em vermelho aqui. Cobertura do solo aqui de 19, a média, né? E ela só vai ultrapassar no valor máximo, vai chegar lá em 30%. E a média das 24 plantas testadas, com níveis diferentes, áreas mais adubadas, com menor adubação, espaçamento entre linhas diferenciadas, a média das 24 plantas está aqui, por volta de 60% de índice de cobertura. O que eu quero dizer para vocês assim, olha, conforme a planta de cobertura, teremos maior ou menor proteção e esses valores serão diferenciados nas diferentes regiões. Ok? O que queremos, então, ao final? Falamos um pouco da erosão, mas queremos melhoria da qualidade do solo. E a melhoria da qualidade do solo, ela vai ser resultado, no geral, de alguns fatores. Qual é o tipo de planta? Quais são as características gerais daquela planta que está ali na região? E como esses fatores serão influenciados de maneira geral, proporcionando maior ou menor erosão. Mas os fatores físicos é que o produtor tem muito interesse, em muitos casos. Então, se eu falar assim com um produtor, a gente controla erosão, ele vai falar, mas a gente tem outras técnicas de controlar a erosão, podemos fazer terraceamento. Eu queria uma planta que, além de controlar a erosão, ela trouxesse mais características. Então, além do controle da erosão, a gente tem uma melhoria da qualidade do solo. Como que essa melhora da qualidade do solo acontece? Através de atributos físicos. Então, nós vamos ter menor oscilação de temperatura, vamos ter maior infiltração de água, a porosidade, os macroporos do solo podem ser incrementados, os microporos vão reter água por mais tempo, aí começou a ficar mais benéfico para a planta posterior, né? O cultivo posterior pode ter um melhor desenvolvimento devido a essas características dos atributos físicos. Os atributos químicos podem ser melhorados? Dependendo da planta, sim. Imediatamente a gente tem um aumento da quantidade de nutrientes, caso a planta proporcione isso em sua palhada, aumento do teor de matéria orgânica, que é extremamente interessante, a gente aumenta a agregação do solo, os atributos gerais do solo que vão torná-lo de maior qualidade, e os atributos biológicos. Nós temos a capacidade de trazer uma maior atividade biológica no solo, um desenvolvimento biológico muito mais intenso quando o solo tem maior quantidade de matéria orgânica e a palhada das culturas. Então, para o produtor, agora ele começa a ter benefícios em diferentes áreas. Além do controle da erosão, ele tem características físicas, químicas e biológicas que podem ser melhoradas. Em muitos casos, os atributos físicos ele consegue suprir com nutrientes, então ele compra fertilizantes e adiciona. Mas caso ele consiga cultivar plantas que vai aumentar, vai incrementar esse potencial químico do solo
e ele gaste menos com fertilizante, aí é algo que será bem avaliado por todos os produtores. Essa imagem que eu achei muito interessante, é um dos livros que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Então, ele mostra o seguinte, sem aprofundar muito, mas vejam essa primeira imagem aqui, ó. Raízes de plantas diferentes têm comportamentos diferentes. Então, nós percebemos que algumas plantas vão ter um crescimento radicular bem aprofundado, poderão absorver nutrientes que estão lá em profundidade e trazer para a parte aérea. Não é? E ao lado a gente tem aqui uma foto bem interessante que mostra, né, as raízes e a área que vai ser explorada. Não é um esquema, é um sistema radicular bastante vivo. Então, isso aqui crescendo entre as culturas, ou no intervalo entre as culturas, vai proporcionar atributos muito interessantes. Tá aqui até um material que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês do Incaper, de excelente qualidade. Então, essa imagem eu achei interessante, quis trazer para vocês. Porque planta de cobertura, então, ela vai proporcionar, já aprofundando um pouco mais, o aumento de matéria orgânica. E sabemos que matéria orgânica é fundamental, principalmente aqui nos nossos solos tropicais, solos, em muitos casos, intemperizados, né? Bastante intemperizados, bastante velhos, pobres em nutrientes. Então, ter plantas que aumentam o teor de matéria orgânica é de grande interesse. E, como consequência, vamos ter maior matéria orgânica, maior capacidade produtiva do solo, os nutrientes tendem a ficar mais retidos, a água tende a não escoar tão superficialmente, ficar presa no sistema, né, disponível para a planta, proporciona uma melhor estruturação do solo, o solo fica melhor para ser trabalhado. Então, aí sim a gente começa a ter fatores muito interessantes para o cultivo das plantas. Então, eu já coloquei essa parte inicial, que é o seguinte, olha, eu até faço no formato de pergunta, né? Se as funções desempenhadas pelas plantas de cobertura são todas essas que nós falamos, qual que é a planta de cobertura mais indicada? Não é? Tenho certeza que alguém está aí pensando assim, ó, o que eu devo usar? Qual que é a minha planta de cobertura? E aqui eu coloquei para vocês uma sequência de plantas, e a minha apresentação deveria aparecer isso aqui depois para vocês. Ó. Não há uma receita pronta que inclua todas as áreas do Brasil. Como a gente não está no formato de apresentação, a minha mensagem já se desponta, né, no início. Então, vocês nem veem ao fundo quais são os tipos de espécies, mas depois eu vou falar um pouco mais. E por que a ênfase é não temos uma receita pronta? Porque eu estou conversando agora com pessoas de várias regiões do Brasil. Eu estou em Minas Gerais, região central de Minas Gerais agora. Então, alguns resultados de experimento indicam determinados grupos de plantas que desenvolvem muito bem aqui na região, mas esse mesmo resultado não vai ser tão viável para uma região ao sul do Brasil, uma região mais fria, ou para uma região com as características do Cerrado, do Planalto Central, ou para o Nordeste do Brasil. Então, como o grupo é muito diferenciado, a nossa primeira mensagem é essa: a gente não tem uma receita pronta. É claro que eu vou passar para vocês direcionamentos, não é? Vamos lá. Primeiro direcionamento que eu passo é este. Temos muitos materiais de qualidade e materiais que contribuem efetivamente para entender um pouco sobre as plantas de cobertura. Então, temos materiais da Embrapa, aqui na tela, de autores extremamente reconhecidos na área de planta de cobertura, como Calegari e outros que estão aí, grandes empresas, empresas públicas, materiais disponíveis, estão aí as referências dos materiais, e cada um com um viés direto. Não é? Então, nós temos aqui um manual técnico menor de 32 páginas, que já tem as culturas indicadas aqui, mais região sul do Brasil. Temos região do Cerrado, materiais mais específicos. Sabemos que esses dois materiais que estão aqui no centro vão ter direcionamentos diferenciados. Né? Então, o sul do Brasil, com suas características e peculiaridades, difere do Cerrado, por isso eu trago os materiais. Temos aqui do Espírito Santo também. E o material que são os fundamentos e prática. Quais são os aspectos gerais? Desses materiais aqui, de cada um desses, eu vou trazer alguns destaques. Primeiro material que eu mostro, do Incaper. Ele traz lá uma sequência de plantas
com o grupo, a família, o nome científico, qual é a melhor época de plantio, e eles ainda separaram um material muito interessante, seguinte, qual que é a época preferencial do plantio e qual que é a época que é possível, quer dizer, no possível a janela é maior. Indico muito esse material, ele é livre, ele é gratuito, está disponível aí na internet, material do Incaper, de ótima qualidade, mas como eu falei, a receita não é pronta, né? Veja o título lá, olha, características das espécies e cultivares de plantas de cobertura introduzidas e validadas, então isso aqui foram certificadas, na região serrana central do Espírito Santo. Outras regiões com características similares poderão ser aproveitadas. E aí as plantas de cobertura? O cultivo dessas plantas, no geral, proporciona, né, uma busca pela melhoria do ambiente de produção, nós falamos, precisamos ter alguns cuidados de pré-plantio, e temos que entender e conhecer um pouco mais a espécie a ser cultivada. Além da espécie a ser cultivada, qual é a espécie que vai ser cultivada posteriormente? Será uma área de soja, uma área de milho? No finalzinho eu vou até destacar isso. E temos aqui uma característica desejada das plantas de cobertura. Então, quando eu fiz a pergunta lá atrás, qual é a melhor planta de cobertura? Eu já falei para vocês, nós não temos uma receita pronta, mas nós temos perguntas prontas. As perguntas seriam o seguinte, e elas têm que ser respondidas para a sua área. Você quer instalar plantas de cobertura? Você vai comprar sementes? Essas perguntas aqui devem ser respondidas para a sua área. Essa planta é de fácil estabelecimento, porque ela pode ser de bom estabelecimento em determinadas regiões do Brasil, mas por características de umidade, precipitação ou temperatura, ela não seja bem estabelecida na região onde você está inserido. Tem boa produção de matéria seca? Cobre bem o solo? Esses dois fatores aqui, caso tenha um bom estabelecimento, eles serão respondidos. O crescimento é rápido? Porque se o crescimento for muito lento, você vai ficar vulnerável, sua área fica vulnerável a efeitos de chuva descoberto. Né? Então, é uma das características desejadas, né? Não que seja obrigatório todas elas. O sistema radicular é vigoroso e profundo, quer dizer, ele contribui ainda para quebra de camadas mais compactadas em profundidade, pode fazer uma ciclagem maior dos nutrientes, e ela não vai ser hospedeira, né, de pragas, doenças, nematóides da sua cultura posterior. O nosso objetivo, inclusive, é que essas plantas, caso elas sejam instaladas, elas possam limitar o ciclo das doenças, das pragas e dos nematóides. Porque se colocar uma planta que ela vai conseguir suportar uma praga e ficar durante todo o período, e quando colocar a cultura posterior, ela transmitir doença, essa é uma característica que seria totalmente indesejada. Então, aqui a gente já tem uma série de perguntas ou de questionamentos para identificar se a planta é adequada para suas características e para suas regiões. Lembrando o seguinte, temos diferentes níveis de produtor, né? O que é de fácil estabelecimento para um determinado grupo de agricultores pode ser de alta complexibilidade para outro grupo. Então, temos plantas que seriam mais adaptadas para o pequeno agricultor, para aquele agricultor mais tecnificado. Então, não é fácil a gente encontrar plantas de cobertura que atendam todas as condições. Né? E devemos, então, buscar culturas que se adaptem mais às necessidades de cada produtor, de cada lavoura, de cada condição climática. Eu sei, às vezes é um pouco decepcionante quando a gente fala isso, né? O grupo é muito grande, de várias regiões, e a gente espera um resultado mais direto. Né? Mas para escolher, então, sabendo que a gente tem todos esses fatores aqui, a gente começa a ter um direcionamento. Então, a cultura que você instala, sua cultura comercial, soja, milho ou alguma outra cultura, tem necessidades especiais? Se sim, uma planta de cobertura anterior, se ela conseguir suprir parte da sua cultura principal, é um fator extremamente benéfico. Porque ao final de tudo isso aqui, nós temos agregação de valor.
Então, o nosso objetivo é que as plantas de cobertura contribuam para a cultura comercial. Vejam que a planta de cobertura, na maioria dos casos, nós não vamos obter um retorno financeiro direto. Você não vai plantar planta de cobertura agora para colher mais à frente, vender como uma cultura comercial, na maioria dos casos, né? Você não faz isso. Então, qual é o benefício dela? São benefícios indiretos para agregar valor à nossa área, seja no controle de erosão, na redução de perdas de maneira geral e no incremento, quando possível, de nutrientes no solo. Que nós temos algumas plantas de cobertura, o objetivo era fazer um comparativo no geral, gramíneas com leguminosas, né? Os nomes mais falados ainda, gramíneas e leguminosas. Característica geral da gramínea, quando instalada, quando buscada, reciclar nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Então, reciclar. Se a planta consegue ter um crescimento de raiz em profundidade, vai buscar nutrientes que já estão em camadas mais profundas. Esses nutrientes são transportados para a parte aérea. Depois que a planta é cortada e deixada na área, esse nutriente vai ficar disponível para a cultura na sequência? Excelente. É possível essas plantas quebrar camadas compactadas do solo? Ótimo. Né? Tanto é que uma das culturas que sempre está sendo estudada como uma boa planta de cobertura é o milheto. Tem um crescimento rápido, raízes fasciculadas, profundas. É a receita para todas as regiões? Não, mas tem pontos benéficos de destaque. Nas leguminosas, né, a grande característica é essa fixação do nitrogênio. Essa fixação do nitrogênio é um fator benéfico. Por quê? Reduz a quantidade de fertilizantes químicos na cultura posterior, características gerais que ela precisa, né? Quais são os custos de produção disso, como é o sistema, o fotoperíodo vai influenciar. Então, a grande característica benéfica das leguminosas é o primeiro tópico, fixação de nitrogênio atmosférico. Mas todos os produtores estão capacitados para isso. Essa fixação de nitrogênio ou qualquer outra forma de enriquecer o solo com nutriente é muito benéfica, né? Talvez na última semana o que a gente mais ouviu no mundo do agro, na questão do agronegócio, foi a guerra que está acontecendo agora de Rússia, entre a Rússia, né, e a Ucrânia, ela vai influenciar o preço dos fertilizantes. Então, a gente está preocupado com isso. Todos os sites, todos os portais de notícias agrícolas falam disso. Pessoas que nunca preocuparam com fertilizantes estão extremamente preocupadas. Porque qual vai ser o impacto disso no nosso meio? Independentemente de qual seja o impacto, a adição de plantas que vão corresponder com uma melhoria das características do solo, uma ciclagem de nutrientes, um fornecimento de nutrientes ao sistema, contribui de maneira direta. Esse experimento aqui, até de Cavalcante, um trabalho publicado, mostra o seguinte, algumas culturas, né, então ele fez alguns tratamentos, mostrou ao final qual que é a extração de macronutrientes da matéria seca, daquelas plantas que estão ali, e algumas culturas, aqui ele destacou o feijão guandu arbóreo, tem um valor tão superior que dá, inclusive, na comparação que ele fez, para atender às exigências de hortaliças. Então, a cultura instalada teve um potencial de 218 quilos por hectare, sendo a exigência de 150. Então, olha, extremamente benéfico para esse determinado grupo nas condições instaladas, né, do experimento. Mas esse acúmulo de experimento ele vai variar muito, né? Ele vai variar conforme a espécie, a relação CN, né, carbono, nitrogênio do material. Existem hoje vários trabalhos com milheto, né, cultivares de milheto melhorado, que mesmo não se adaptando a todas as regiões, já tem um potencial muito maior, com alta produtividade, melhora muito a ciclagem de nutrientes, o acúmulo, contribui para a fertilidade do solo. Então, saindo lá da planta de cobertura geral, que vai proteger contra erosão, a gente tiver um acúmulo de nutrientes, fatores muito interessantes. Um dos exemplos que nós temos aqui, tá? Essa frase aqui foi tirada direto do material. Fala o seguinte, olha, solos com problemas nutricionais. Então, é muito recomendado a utilização de plantas de cobertura, principalmente quando elas atuam na adubação verde ou na ciclagem de nutrientes.
Tem algumas imagens aqui, ó, nabo forrageiro, ervilhar, mucuna preta, milheto, aveia preta. Então, quais são as características? Eu tenho um universo de plantas, mas a gente começa a fechar em determinadas plantas que vão corresponder muito bem, principalmente em solos com problemas nutricionais. Em muitos casos, a gente tem solos tão erodidos que já tem princípios de fosforocamentos, que as áreas são pobres de nutrientes, de difícil acesso, e os estudos cada vez mais indicam que a adição de plantas com um potencial de fortalecer o solo, as suas características físicas, seja o caminho para a recuperação de áreas de alto impacto, como esse. Já quase fechando já o material dentro do prazo, como foi dado de 40 minutos aí. Nós temos até essa informação que também tirei lá do material da Embrapa, está aqui a fonte pequenininha escrito aqui. Coloca o seguinte: desde 2013, está sendo muito indicada para determinadas regiões e características específicas, plantio de milho, consorciado, milho safrinha, aqui, consorciado com braquiária, e a sucessão no outro ano para a soja. Muito comum, foi muito falado em vários momentos. Características gerais, né? Tem uma alta produção de palha, a gente tem essa visão pela imagem. Tem a produção de grãos em safrinha. Qual é o destaque? Essa palhada formada, quando o plantio da soja ocorre na sucessão, a soja tem maior enchimento de grão, principalmente se ocorrer um déficit hídrico. Então, essa previsão, esse planejamento um ano antes, mesmo talvez a safrinha não alcançando o máximo potencial possível, mas a cultura posterior, que é a cultura principal, a soja, ela vai responder muito bem. Por quê? Essa palhada vai conservar água, vai diminuir evaporação. Então, caso ocorra um déficit hídrico ou um intervalo de chuvas maior, a cultura principal, que é a soja, vai ter um maior desempenho. Muitos trabalhos sendo realizados com esse direcionamento. Por quê? Garante maior renda ao produtor, economia no geral de insumos e uma otimização muito grande da utilização da lavoura. Serve para todos? Talvez não, mas um grande grupo já se adapta a isso. Essa imagem aqui também é um material muito interessante. Vejam, cada cultura, então a gente tem aqui uma sequência de culturas, tem raízes diferentes, né? Nós somos muito acostumados a ver a parte aérea das plantas. Então, essa imagem aqui, do grupo da Embrapa, mostra muito bem, olha, conforme o tipo de cultura, as raízes têm características diferentes. E, claro, esse desenvolvimento radicular será diferenciado conforme o tipo de solo, mas o nosso objetivo é que, se as raízes tiverem potencial para serem descompactadoras do solo, isso vai ser muito importante, porque vai romper aquelas camadas agregadas, os nutrientes em profundidades serão revestidos para a parte superior. Então, esse é um grande destaque. Essa imagem aqui, essa planta, né, não foi retirada de um solo, ela foi desenvolvida em um sistema que a raiz poderia crescer livremente. No solo, o comportamento vai ser com características diferenciadas. Mas tem desvantagem? Planta de cobertura? Tem. Quem já trabalhou com planta de cobertura sabe que às vezes o custo é considerável. Algumas poderão ser difíceis de ser eliminadas na área a ponto de virar planta daninha. Então, esse cuidado ele é previsto anteriormente. Ela não pode competir com a sua cultura principal. Então, uma característica geral. Poderá ser uma desvantagem caso não seja previsto. O retorno financeiro não é imediato, já falei isso, mas a gente não planta a planta de cobertura com viés econômico imediato, então retorno financeiro é a longo prazo. E, em alguns casos, a janela de plantio ou é muito pequena ou compete com as culturas. Né? Então, está aí, a questão financeira é o destaque. Quem tem um bom planejamento da área sabe que esse retorno financeiro não é imediato, não é direto e imediato. Mas é um retorno ao longo do prazo, onde você vai gastar menos recursos com fertilizante, vai dar condições para a sua planta ter um desenvolvimento radicular maior, sem maiores dificuldades, aumenta a umidade do solo e controla a erosão.
Qual é o custo da erosão, né? O custo da erosão é enorme. Então, práticas que conservem o solo contribuem muito. Então, existe a necessidade de ter essa diversificação dos sistemas de produção. Cumprindo aí, eu acho que o tempo dentro do limite, eu concluo rapidamente o seguinte: essas plantas de cobertura, então, elas protegem bem o solo contra a erosão, então ponto positivo, primeiro. Segundo ponto, além de proteger o solo, algumas plantas, então eu começo a frase com a palavra algumas plantas, principalmente aquelas que têm a capacidade de fazer uma fixação do nitrogênio, aumentam a fertilidade do solo. A escolha da melhor planta depende de características técnicas, nós não temos a receita pronta. Aqueles materiais que eu falei, como eles são vinculados a determinadas regiões, eles vão ter um direcionamento melhor. Mas conforme a região, a gente tem plantas diferenciadas. Mas, no geral, as plantas de cobertura são uma boa opção para a conservação do solo. Eu agradeço aqui, agradeço a todos que acompanharam, que assistiram aqui conosco. Fica o meu contato, meu e-mail aqui institucional, e totalmente à disposição para responder as perguntas agora, ou depois, mesmo quem não assistiu ao vivo agora, que assistir futuramente, estou à disposição para contribuir. Muito obrigado, hein? Passo aí para os meus colegas. Eu agradeço, doutor Diego, a apresentação foi maravilhosa, muitos pontos importantes. E, assim, eu fiquei com algumas dúvidas, até anotei aqui, queria perguntar para você. Você falou muito da questão da planta de cobertura em relação às regiões. A gente sabe que cada tipo de solo ele vai ter uma suscetibilidade à erosão diferente. Então, eu fiquei pensando se existiam plantas de coberturas específicas para um solo mais argiloso, para um solo mais arenoso, se você tem esse tipo de resposta ou não, é algo que vocês ainda estão avaliando. Excelente pergunta. Na verdade, a gente tem muito mais fatores, né? Você pegou um fator aí que é a suscetibilidade do solo, mas nós temos topografia diferente, não é? Você está em qual região agora? De onde você está falando? Eu estou falando de Pernambuco. Pernambuco. Então, as características de solo aí são bem diferentes de onde eu estou. Eu estou numa área de um relevo assim ondulado, não são as áreas mais declivosas de Minas Gerais, mas está longe de ser as áreas mais planas. Então, apenas isso, se os solos tiverem as mesmas características, mas essa topografia já é tão diferenciada, nós já temos demandas diferenciadas. Agora, o seguinte, a sua pergunta é principalmente relacionada à suscetibilidade e à textura do solo. São dois fatores que poderão contribuir com um maior desenvolvimento de plantas ou menor. Não temos a receita. O ponto principal é esse. Mas nós temos alguns solos com uma característica, com potencial de serem mais compactados do que outros solos. Então, maquinária agrícola passando várias vezes em um solo arenoso tem um potencial, muitas vezes, de compactar menos do que uma maquinária agrícola passando em um solo mais argiloso. Principalmente se o solo tiver um teor de umidade maior, umas características não benéficas para o manejo. Aí sim, nós vamos priorizar, então, culturas com um crescimento radicular mais intenso, com capacidade de quebrar aquela camada compactada, porque aquele solo precisa mais disso. Talvez o solo mais arenoso vai necessitar de uma formação de matéria orgânica maior. Então, vamos ter um direcionamento para aquela situação. Então, talvez o fator entra, né? O fator solo entra com um grande aliado, mas as condições, as características da região, a principal demanda da região vai ser a principal fator para a gente indicar a planta de cobertura. Perfeita colocação, doutor Diego. Outra dúvida também que surgiu, você mostrou vários experimentos durante a apresentação, e aí eu fiquei pensando, né? Se teria diferenças de intensidades de chuva, e o segundo ponto é, a chuva que você utiliza nessas experimentações é uma chuva simulada ou seriam chuvas naturais? Ótimo, também. Vamos lá. Chuva simulada dá um trabalhão para fazer, uma mão de obra enorme. Você vai com um sistema que vai simular uma chuva, um sistema de irrigação adaptado,
onde você tem que coletar uma quantidade de chuvas em vários locais, mas o resultado é muito bom, porque você coloca a quantidade de chuva que você quer estimar, quer dizer, uma intensidade, uma quantidade por tempo, e o resultado sai conforme aquele padrão pré-estabelecido. Isso é ótimo. A dificuldade é essa. Só que no campo, a gente tem, no geral, chuvas simuladas. Então, aqueles experimentos, desculpa, são chuvas naturais. Aqueles experimentos são todos com chuvas naturais. Qual é a grande dificuldade dos experimentos? E isso, talvez, se os nossos produtores vissem a dificuldade, eu acho que valorizariam mais. Toda chuva a gente precisa ir lá coletar. E nosso período chuvoso coincide com o período de Natal, de final de ano, né, as festas. Então, nós temos que coletar em todas essas datas. Se choveu, tem que coletar os resultados. E aí, o ciclo das culturas vai demorar 3, 4 meses, quando está no período chuvoso, né, dentro do ciclo ali. Então, os resultados vão ser coletados durante todo esse período, serão manejados, mas assim, os dois experimentos são eficientes. A vantagem da chuva natural é que você tem todo um padrão de chuvas, você tem a umidade das chuvas anteriores, todas as características. Já na chuva simulada, você consegue estimar a intensidade adequada daqueles valores ali, mas os valores das chuvas anteriores, quantidade de precipitação, a gente perde um pouco isso. Mas cada experimento com as suas características. Aqueles ali são com chuva natural. Perfeito. Outra dúvida também que surgiu, doutor Diego, é em relação às culturas. Você vê que tem feijão guandu, tem algumas culturas que são utilizadas em consórcio, por exemplo, com culturas de cana, cultura de soja, que o pessoal utiliza bastante tanto para cobertura, né, do solo, plantio direto normal, ou também para incrementar a relação CN. Você acredita que as culturas de cobertura, elas podem ser integradas em sistemas de cultivo, pensando não só nessa questão de cobertura, mas pensando também nessa questão de relação CN, microbiota, questão de matéria orgânica, em consórcio com essas culturas? Eu vi que você mostrou lá o milho, né? Mas em outros manejos, isso pode ser implementado? Sim, e eu creio que cada vez mais nós teremos esse direcionamento. Vamos pensar em um passado, né? Em um passado a gente vinha com plantio que hoje a gente até chama de convencional, arava, gradeava 2 vezes, os maquinários foram ficando tão pesados que a gente começou a compactar o solo e falar, olha, esse não é o caminho. O caminho agora é termos cobertura, não revolver o solo. Imagina, eu fico pensando lá, quando chegaram com esse conceito, o pessoal deve ter pensado o seguinte: esse pessoal é louco, como que eu vou plantar sem revolver o solo? E hoje, cada vez mais, a gente está mostrando que aquela técnica de plantio direto, que é uma técnica de conservação do solo, traz benefícios. Só que um sistema, quando a gente tem isso em um país mais frio, você conserva bastante matéria orgânica, né? Bastante palhada. Sul do Brasil, conserva. Cerrado já tem uma certa dificuldade. Vocês em Pernambuco, eu acho que já está bem mais difícil, né? Para conservar essa palhada. Mas estamos cada vez mais implementando isso. Então, hoje, o objetivo é não revolver, a gente resolve. Fazer rotação, a gente consegue. Mas a gente precisa de ter palhada. É uma das premissas, né? Está lá nas bases. Então, vamos ter palhada assim na área e cada vez mais a gente vai preocupar com isso. Então, qual é a minha maior deficiência? Qual é a cultura minha comercial? Porque não é o objetivo nosso indicar planta de cobertura, mudando aquele conceito do produtor, aquela tradição dele. Então, se o produtor trabalha com algodão, ele vai continuar trabalhando com algodão. Nós vamos tentar passar técnicas para ele que melhore o cultivo de maneira geral, ou os atributos do solo, proporcionando uma maior renda ou uma maior conservação ambiental. Então, cada vez mais nós vamos para esse direcionamento. As plantas de cobertura sendo estudadas, os manejos de solo sendo melhorados, para a gente ter características melhores para o solo, para a infiltração de água, para a conservação ambiental. Hoje a gente já tem um sistema ILPF, com todas as suas variações, né, que está cada vez mais tendo adeptos, crescendo,
E é isso, né? Hoje a gente já não preocupa mais o seguinte, planta de cobertura protege? Protege. Mas agora vai ser isso. Além de proteger, o que mais que a gente ganha? Compensa comprar? O que o produtor tem que modificar nos seus sistemas? Cabe a nós técnicos, né, fazer essa parte. Com certeza, perfeito, doutor Diego. E para finalizar, sei que você falou que não existe uma receita, que a gente tem que avaliar as regiões, o tipo de solo, a declividade, mas na sua visão, quais são as plantas hoje que são mais utilizadas, assim, as mais que o pessoal mais utiliza, né, no Brasil, independente desses fatores de variação, e qual seria o motivo que levaria à escolha dessas principais culturas? Certo. Olha, se eu te falar receita agora, depois que eu coloquei que eu não tenho receita, a gente vai chegar numa contradição. Mas por quê? E eu vou detalhar isso. Eu trabalho com solos. Meu atributo muito é solos. Nós temos fitotecnistas no Brasil que trabalham com as plantas de cobertura, com melhoramento, com suas características gerais e com as adaptações em diversas regiões. Então, eu vou fazer um comparativo. Trabalho com uma equipe de Luiz Eduardo Magalhães, região oeste da Bahia, e eles trabalham muito em solos arenosos e cultivo de algodão, de maneira geral. Os resultados dos nossos experimentos em uma conversa com o produtor, eles torceram o nariz na hora, entenderam? Resultado daquele experimento, não era o nosso objetivo, mas a gente fez em uma região que chove mais, que tem solos mais argilosos e tem uma topografia diferenciada deles. Então, eu nem tentei comparar ou vender aquele resultado de produto, porque não era o objetivo e as nossas condições eram muito diferentes. Então, assim, o que eu recomendo é, quando a gente está estudando fertilidade do solo, você sabe que cada região do Brasil tem um material específico para fertilidade do solo. Nós temos o boletim 100, nós temos o quinta aproximação, fertilidade do solo no cerrado, e assim vai. Para plantas de cobertura também. Então, nós temos as plantas mais adaptadas para determinadas regiões. E o material ainda avança mais. Se o seu solo for mais argiloso, siga nessa linha. Se seu solo tiver mais problemas vinculados à fertilidade, e você é um pequeno produtor que não está comprando fertilizantes, utilize plantas que vão enriquecer mais o seu sistema. Agora, se fertilidade não é problema para você, o seu problema é formar palhada para o sistema de plantio direto, nós temos plantas que geram essas características. E cada vez mais a gente vai divulgar plantas que hoje nós não estamos utilizando de maneira tão intensa, vai aumentar essa produção como plantas de cobertura, e nós vamos cada vez mais tentar adaptar sistemas com base nesses materiais recentes, aqueles materiais que eu coloquei ali, 2018, 2019, então nós temos muitos resultados bacanas de órgãos sérios, gratuitos, disponíveis, então assim, o pessoal que está nos acompanhando tem acesso, né, a esse meio que eu estou falando. Talvez quando a gente está lá no campo, eu vou passar algo preparado, porque o grupo é menor, a gente já tem o conhecimento daquela área, a gente leva uma receita, mas estamos todos nós online. Então, pesquisas pela sua região facilita muito. Estão lá, né, no material, é mais buscar o livro da sua determinada região, ou material, ou um produtor específico ali, que ajuda muito. Hoje, os nossos órgãos de assistência técnica, mesmo com as suas deficiências, ainda trabalham muito com as plantas de cobertura e com as potencialidades, características gerais, e pode contribuir com cada um aí com as suas características. Doutor Diego, eu agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade. A gente sabe que não é fácil separar um tempinho para estar aqui, trazendo esse assunto, mas eu acho que é o nosso papel como técnico, como agrônomo, trazer esse assunto à pauta, principalmente no momento que a gente está de avanço nessa questão de sustentabilidade. Então, parabenizo pela apresentação e agradeço a todos pela participação e convido a todos para participar do próximo Encontro de Gigantes, que acontecerá excepcionalmente na próxima quinta-feira, dia 10 de março, às 19 horas. Então, agradeço a participação de todos, uma boa noite e até o próximo Encontro de Gigantes. Tchau, boa noite, obrigado.